E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Bolseiro do Sul e hoje eu vou gravar uma tag que todo mundo já gravou o ano passado, mas antes tarde do que nunca. Problemas de um leitor. Vamos lá. Bom, essa tag tem 11 perguntas e vai falar sobre situações onde a gente encontra algumas dificuldades. Eu tô com uma colinha aqui, por isso que eu tô olhando pro lado. Essa tag eu vi no canal da Tatiana Feltrin. Quem criou foi um canal americano, se eu não me engano, chamado About to Read. E quem traduziu foi no canal All Pop Stuff. Todos os links dessas referências estão aí na descrição. Vamos lá, pergunta número 1. Você tem 20 mil livros para ler. Como você decide o que vai ler? Eu não tenho critério específico ou uniforme para decidir. Eu simplesmente começo a olhar a minha estante ou algum livro que eu acabei de comprar que eu estava com muita vontade de ler e passo na frente dos outros, sem problema nenhum. Eu costumo ler mais de um livro ao mesmo tempo. Então, se o livro não está me agradando, se ele não engatou na leitura, se ele não me cativou, eu paro de ler e começo a ler outro. Pergunta número 2. Você está no meio de um livro, mas não está gostando. Você para ou continua? Olha, geralmente eu paro de ler antes de chegar na metade. Eu estou numa situação mais ou menos parecida com A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, que é aquela trilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos. A história é boa, ela não me cativou de uma maneira avassaladora, mas ela é muito lenta, muito morosa, mas eu estou insistindo nele, então eu vou até o fim. Agora, geralmente eu paro de ler antes da metade do livro. Pergunta número 3. O fim do ano está chegando e você está perto, mas não tão perto de finalizar sua meta de leitura. Eu não tenho uma meta definida onde eu procuro perseguir essa meta. Eu tenho vontade de ler o máximo que eu puder, mas tem meses, devido a trabalho e outros acontecimentos, que fica mais difícil. Então eu coloco aquela meta no começo do ano, como eu fiz. Inclusive tem o link aí dos 15 livros para 2015. Eu costumo tentar seguir essa lista. Nunca dá certo, como todos os canais costumam mostrar, porque aparecem leituras no meio do caminho, mas eu não tenho problemas quanto a cumprir ou não meta de leitura. Pergunta número 4. As capas de uma série que você ama são horríveis. Como você lida com isso? Eu não leio muitas séries, tá? Meu perfil de leitura é um pouco diferente. Eu estou acompanhando uma única série no momento, que é a série do Nome do Vento, que é a Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss, e as capas são muito bonitas. Então eu não tenho exemplos para dar. Se tivesse alguma série que eu estivesse acompanhando com capas feias, para mim não teria problema. Pergunta número 5. Todo mundo, incluindo sua mãe, gosta de um livro que você não gosta. Como você compartilha esses sentimentos? Geralmente eu digo que eu não gosto. Eu não costumo escolher um livro porque todo mundo está lendo aquele livro. Então eu sou tranquilo para falar que não gosto de determinado livro sem problema nenhum. Pergunta número 6. Você está lendo um livro e você está prestes a começar a chorar em público. Como você lida com isso? Pode parecer meio frieza, mas eu raramente choro com livros. Eu me entusiasmo muito com as histórias. Talvez pelo meu perfil de leitura eu não tenha essa emoção de chorar. Os tipos de livros que eu leio não me levam às lágrimas. Mas talvez eu teria um pouquinho de dificuldade de demonstrar isso em público caso eu estivesse lendo. Pergunta número 7. A sequência do livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história anterior. Você leu o anterior novamente, pula para a sequência, lê uma sinopse ou resenha ou chora de frustração? Bom, nesse caso eu estou exatamente passando por esse momento agora, não de chorando de frustração, mas a Crônica do Matador do Rei vai ter um lançamento agora, que é um livro intermediário, é o livro A Música do Silêncio, que deve sair nos próximos dias. Eu já encomendei o meu em pré-venda porque é uma série que eu estou acompanhando. E realmente faz um ano que eu li o segundo livro, que é O Temor do Sábio, e ele tem 960 páginas. Eu não vou lê-lo inteiro novamente, mas eu vou com certeza dar uma folhada nos capítulos para poder reativar a memória dessa história, senão eu não vou conseguir acompanhar. Mas não vou ler mais de 1.400 páginas dos 2 livros anteriores. Pergunta número 8. Você não quer que ninguém pegue seus livros emprestados. Como você educadamente diz às pessoas não quando elas perguntam? Bom, eu não tenho dificuldade de emprestar livros, porém, quando eu empresto, eles me preocupam um pouco. Passado um tempo, eu fico pensando naquele livro emprestado para que 2 coisas ocorram. Primeiro, para que eu não esqueça para quem eu emprestei, eu não tenho o costume de anotar. Apesar de eu emprestar poucos livros, eu tenho poucas pessoas
no meu ciclo de amizades que gostam realmente de ler ou que pegam os livros emprestados comigo, e para que eu me lembre de pedir o livro de volta caso passe muito tempo. Puxando pela memória, eu tenho apenas um livro emprestado hoje com um tio meu, mas ele tinha me dito que tinha outras leituras na frente, então não sei quanto tempo ele vai levar para ler, mas eu sei que esse livro está em boas mãos porque ele cuida muito bem dos livros. Mas se eu tivesse com livros emprestados, eu não teria problema em perguntar a respeito do paradeiro do livro. Pergunta número 9. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz para voltar a ler mais? Gente, eu não tenho aquele problema de ressaca literária. O que acontece é que em determinados períodos da vida a gente tem outras atribuições, outras prioridades e acaba lendo menos ou interrompendo leituras. Para voltar a ler mais, simplesmente deixo rolar. De repente eu estou numa livraria, eu vejo um livro interessante, eu tenho vontade de comprá-lo. Chego em casa, começo a ler, essa vontade desperta novamente e eu volto a ler. Se eu estou num período muito atribulado ou de uma tristeza momentânea ou acontecendo alguma coisa muito grave que eu preciso resolver e eu não vou ter atenção para ler, eu simplesmente paro de ler. Mas eu deixo as coisas naturalmente voltarem a acontecer. Pergunta número 10. Há muitos livros novos que foram lançados e que você está morrendo de vontade de ler. Quantos deles você realmente compra? Quantos meu bolso suportar. É lógico que todo mundo sabe que um apaixonado por livros compra muito mais livros do que consegue ler em um determinado período. Mas eu me seguro bastante. Eu tenho uma certa disciplina para não me envolver em dívidas em relação a compras de uma maneira geral. Mas eu compro tanto quanto eu conseguir pagar naquele mês ou naquele período, com certeza. Última pergunta. Depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, quanto tempo eles ficam em sua prateleira antes de você realmente ler? Tem livros que ficam mais de ano na minha prateleira, mesmo depois de eu ter tido muita vontade de comprar. Mas geralmente eu os leio de forma bastante rápida. Obviamente, livros maiores ficam mais tempo, ou livros mais densos ficam mais tempo. Eu tenho alguns livros de divulgação científica ou de filosofia que ficam bastante tempo na minha prateleira, porque eu preciso ter uma certa linha de raciocínio para ler esses livros, mas tem hora também que eu leio um atrás do outro porque eles fazem parte de uma curiosidade que eu tenho a respeito de um assunto, então vai depender muito da minha dinâmica, ou do assunto, ou da curiosidade que eu tenho naquele momento. Podem ficar até mais do que um ano parados esperando sua vez de leitura. De repente eu posso iniciá-los e parar no meio do caminho e ler outras coisas e eles ficarem lá aparentemente esquecidos por muito tempo. Tá? Eu tenho livros nessa condição, eu tenho livros que eu comprei na Bienal de 2012 que eu ainda não li, ou que eu comecei a ler e parei porque outras coisas me atraíram. Bom, então é isso. Eu não sou um leitor excêntrico, talvez eu tenha algumas escolhas um pouco excêntricas para alguns, ou talvez não. Mas espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostaram, favoritem, se inscrevam no canal. Não se esqueçam de ajudar a manter o Bolseiro do Sul no ar, ok? Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.